Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia da nossa vida, a gente poder dedicar ele ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, viver os nossos dias direcionando as nossas vidas, as nossas ações, para a glorificação do nome de Deus, que é aquele que nos mantém vivos, aquele que nos dá todo o nosso sustento. E continuaremos as nossas meditações em Salmos, hoje é o 35, e trabalharemos em cima do versículo 10, como referência de todo o capítulo. Nele diz assim: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Temos aqui uma posição do salmista muito interessante, porque ele traz, logo de uma forma muito clara, que o livramento de uma pessoa pobre, né, e ele associa a pobreza contra alguém que é mais forte e qualifica esse pobre também como necessitado, e esse mais forte como alguém que o rouba. Esse pobre num sentido muito amplo, muito geral. Ele coloca, na verdade, que esse pobre tem os seus opositores, que são seus inimigos, pessoas muito fortes, muito mais fortes do que ele. É a quem ele efetivamente, o próprio pobre, com seus recursos, com seu preparo, não tem condições de enfrentá-lo de uma forma justa. É um combate que necessariamente ele já sai por perdido, porque ele classifica o seu adversário, o adversário do pobre, como mais forte do que o pobre, e também um adversário que tem capacidade de roubá-lo. O roubo, por uma classificação dentro do nosso conceito de Código Penal, ele é classificado como uma ação mediante violência, né? É uma ação praticada, né, para subtrair coisas alheias móveis mediante violência. E a violência é aquilo que cria temor, é aquilo que às vezes nos paralisa. A violência é algo que nos amedronta, ele cesseia a nossa possibilidade de reação, porque a contra-reação do violento, ela causa muita dor, ela causa muito dano. A violência praticada pelo roubo, por vezes, leva a outras consequências até mais graves. Então, e a gente precisa entender que isso aqui é uma oração que o salmista faz, e aqui mais um salmo atribuído a Davi. Nós temos que Davi era um homem de combate, é um homem de luta, é um homem de muitas perseguições, muitos adversários que se levantam contra ele, até mesmo querendo sua morte. E, diferentemente do que no Novo Testamento nos ensina, ou seja, o aperfeiçoamento da lei, quando a gente fala do aperfeiçoamento da lei, não é que a lei, ela, de um jeito que está errado, e lá foi diferente para mostrar que o passado é errado. Não, ela vai evoluindo gradativamente de acordo com a própria revelação de Deus, com a revelação do Deus que foi, vamos dizer assim, que sai do seu trono e se coloca aqui entre os homens através do seu Filho Jesus. Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E, de fato, é algo importante, porque quando nós oramos sobre nossos inimigos, pelos nossos inimigos, e eles são acolhidos em nossas orações, que Deus se alegra das nossas orações e age sobre a vida deles, é claro que esse inimigo terá uma vida transformada. E o inimigo, ele passará a se tornar irmão em Cristo. Ou seja, ganha ele, que tem a sua vida restaurada, e ganhamos nós, que temos a nossa vida acometida, ou agora a oportunidade de vivermos uma vida em celebração e glorificação com o Senhor, com uma nova pessoa. E o salmista, ele traz aqui o interessante, que parte disso que ele enfrenta, na verdade, em relação até mesmo a falsos amigos. Quando você vai entre o versículo 13 ao 14, ele diz assim: mas quanto a mim, quando eu estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se for o meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Você vê que, claramente, Davi aqui, ele olha que essas pessoas que estão atentando, que estão se colocando em posição de inimizade, em posição de oposição, talvez ao seu reinado, talvez à sua servidão a Cristo, que ele não trata efetivamente do que é o processo, por que é que Davi está sendo atacado aqui nesse momento. Ele não dá uma clareza sobre isso, mas ele mostra que pessoas que caminham pela gente, às vezes, se tornam adversários muito mais, vamos dizer assim, muito mais potentes e muito mais lesivos do que adversários que se colocam à distância, adversários que não sentam à nossa mesa. Ele mostra aqui que Davi, indiretamente, ou de uma forma a consolidar aquilo que o Novo Testamento traz, ele era alguém que orava por essas pessoas. Ele era alguém que dedicava, vamos dizer assim, o seu lamento, a sua contrição, para que as suas orações pudessem ser atendidas, chegadas ao Eterno aqui, ao Senhor, para que ele pudesse colocar a sua mão poderosa de socorro sobre a vida dessas pessoas que ele tinha por amigos. Mas a vida, às vezes, é cheia de surpresas. E a Bíblia fala que confiar em homens é extremamente perigoso. A nossa confiança deve estar pautada em Deus, porque Deus não muda. Deus tem o seu caráter imutável, mas o homem não. O homem, de acordo com a situação, ele vai se moldando, ele vai se achegando a um e se separando de outros. Quando você chega num ambiente que tem várias pessoas, você claramente, por algum motivo, por sorrisos, por jeito, por mania de falar,
você tem às vezes uma simpatia, uma empatia por determinadas pessoas, mas que ao longo da sua caminhada com ela, e uma rejeição por outras, as coisas se invertem. Aquele que você se aproximou no início, você se afasta, e aquele com quem você rejeitava, você passa a tê-lo como amigo. Isso para mostrar o quanto o homem, ele na verdade, ele vai sendo moldado pelas situações de como a vida vai se apresentando. Davi é alguém aqui que traz a sua oração, para que o Senhor o socorra, para que o Senhor se faça mais forte do que os seus inimigos. Davi fala aqui, conforme está lá no versículo 4, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Que eles possam ser envergonhados pelo Senhor. Na verdade, o que Davi, o que o salmista está fazendo aqui, é o que nós devemos fazer diariamente na nossa vida. A gente deve colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas nós devemos fazer uma parte. Essa aqui é uma oração em que o próprio Davi pede para que o Senhor se faça para a gente, mas pede para que o Senhor praticamente destrua essas pessoas. Para que o Senhor, ao se levantar contra eles, possa literalmente limpar os seus inimigos. E hoje as nossas orações, a gente pode dizer que a gente ora para que os corações dessas pessoas sejam alcançados por Deus. Quando você vai no versículo 6, ele diz assim, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Davi, ele quer pagar contra o seu adversário, da mesma forma como o seu adversário paga contra ele. Mas lembrai-vos, esse aqui é um cenário de um homem de guerra. Esse aqui é um cenário de um homem que foi levantado pelo Senhor para lutar as lutas do Senhor. Mas Davi, apesar de orar dessa forma, ele era um homem que colocava o seu coração em retidão ao Senhor e colocava toda a sua angústia e todo o seu, vamos dizer assim, a sua busca de proteção nas mãos de Deus. Devemos sim nos colocar nas mãos de Deus nesse caminho, mas devemos voltar com o coração pronto, aptos a perdoar, aptos a desenvolver o amor de Cristo, a desenvolver a distribuir aquilo que recebemos gratuitamente por Deus, porque Deus nos resgatou do mundo dos mortos. Então queremos que o Senhor possa resgatar os nossos inimigos do mundo dos mortos, para que eles possam viver a plenitude que temos buscado viver no Senhor. Não se trata de termos inimigos, se trata de, na verdade, o próprio Senhor colocar a sua justiça sobre eles. Então clamamos, Pai, clamamos sim, para que os nossos inimigos sejam alcançados por Ti e tenham suas vidas restauradas e transformadas e santificadas, e que eles possam conhecer o que é nascer de novo. Que a graça de Deus Pai possa estar conosco nessa manhã maravilhosa, nesse dia abençoado, e que as nossas lutas não nos atemorizem, porque temos alguém muito maior do que qualquer desafio, que é o Senhor Cristo Jesus. Que Ele possa nos cuidar, meu irmão.